Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos fazer uma resumida das nossas notas para a gente esclarecer tudo direitinho como que vai ficar o bimestre quanto à pontuação. Ó, o teste tá valendo a nota do trabalho da nova ortografia. O trabalho de 10 perguntas e 10 respostas está valendo 15. E a atividade da apostila, que está valendo os 5 pontos, como se fosse o conceito, essa que é para ser entregue depois da primeira semana de provas. Depois da semana de provas, na primeira semana, tá? Então, desse jeito a gente fecha tudinho. E a prova valendo 20, não é? Então, agora nós vamos dar continuidade. Não se esqueça dos exercícios da apostila, tá, gente? Para a semana de prova, para depois da semana de prova. Nós vamos dar continuidade à ortografia. Mas antes de começar, tem outro recadinho para dar para vocês. Essa aula de hoje seria para ser uma revisão, só que na aula passada, essa revisão aconteceu. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode ser quanto a trabalho, a prova, a próxima prova, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Então, vamos começar aí com a nova ortografia. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa para revisar da última aula. Ah, sim, me lembrei. Não existe, gente, isso de concordância verbal ainda, tá? Não existe. Menos, seja, esteja. Não existe de jeito nenhum. Menos. Ah, professora, mas se estiver no feminino? Não tem problema, não existe menos, tá? Esteja. Não existe porque não existe seja. É seja sempre. E esteja também, tá? Agora estamos preparados para a nova ortografia. Porque eu tinha esquecido de falar na última aula e ficou aquilo na minha cabeça. Então, olha só, a nova ortografia, todo mundo com a apostila em mãos, na página 28. A nova ortografia, ela entrou em vigor no dia 1/1 de 2009. Mas as regras ortográficas, elas estavam em adaptação durante 4 anos. Então, começou a valer, a ser cobrado em concurso, em provas e nem cobrado como tem que ser, a partir do dia 31/12 de 2012, tá? Ou seja, começou a ser cobrado mesmo no dia 1º de 2013, né? Porque quem que vai estar fazendo prova no dia 31/12? Então, olha só. E tem gente que ainda escreve da forma, né, antiga até hoje. Olha, vamos lá. O K, o W e Y não era considerada letras do nosso alfabeto. A gente falava e escrevia, mas quando a gente ensinava o alfabeto nas escolas, a gente até ensinava essas palavras, depois a gente colocava o alfabeto de A a Z e depois colocava K, Y e K, W e Y. A gente colocava no final, era separada. Por quê? Porque a gente usava, mas não fazia parte do alfabeto do português brasileiro. Aí começou a entrar em vigor a regra, então as letras serão usadas em siglas, símbolos, nomes próprios, palavras estrangeiras e seus derivados. Ou seja, está sendo usado comum. Exemplo: quilômetros, watts, Byron, byroniano, normalmente. Trema, como era a regra antiga. Aguentar, consequência, 50. Não existe mais trema. Por quê? Aí tem um engraçadinho que fala assim, então a gente vai falar linguiça? Não, não vai falar linguiça. Não é a trema que faz o som do G, U, I. Igual tranquilo. Presta atenção na fonética. Tranquilo. Você fala o quê?
o I e o O. Não é por causa do trema que você faz esse som, tá? O trema não tem nada a ver com esse som, então vai continuar da mesma forma. Aguentar, consequência, tá? Não existe mais trema. Acentuação. Então, o que eu acho muito chato nessa nova ortografia são as danadas das exceções, que existem só para complicar mesmo a nossa vida. Então, vamos lá. Como era a regra antiga? Assembleia, plateia, ideia. Olha só, gente, ideia não tem mais acento. Ó, boleia, panaceia, coreia, boia, jiboia, apoio. Como ficou? A mesma coisa. Por quê? Por causa do som do ditongo aberto. Olha, nos ditongos abertos de palavras oxítonas e monossílabas, o acento continua. Exemplo, herói, constrói, dói, anéis e papéis. As outras palavras de ditongo aberto, essas que a gente acabou de ler, assembleia, plateia, elas não são oxítonas e nem monossílabas, né? Elas não são. Só continuará quando for monossílaba e oxítona, que é o caso do herói, constrói, dói, anéis, papéis. O acento no ditongo aberto eu continua, que é o chapéu, véu, céu e léu. Então, essa é a danada da exceção, tá? Ou, por mim, eu tirava todos os acentos, eu colocava todos os acentos, já que o ditongo é aberto também para chapéu, véu, el, ilhéu, céu, não é aberto, mas existem as regras aí, né? Então, as exceções. Recapitulando. Quando a palavra não for oxítona nem monossílaba e for um ditongo, for um ditongo aberto, que é o caso aí que a gente abre mais a boca para falar, né? Isso chama fonética, o som mais aberto. E som não é um som nasal, é um som oral. Essa fonética do ditongo aberto, tá? É que vai tirar o acento da palavra. Então, vamos lá. Como é nova regra? O hiato, o não é mais acentuado, como era na regra antiga. Enjoo, vou, perdoo, mou, gente, é de moer, tá? Eu moo, certíssimo. De coar café, abençoo, povoou. Como que ficou? Do mesmo jeito, porém sem acentuação. Por quê? Porque já tem duas vogais, o som já sai igual, não precisa desse acento. Nova regra. O hiato e não é mais acentuada. Por exemplo, creem, deem, leem, veem, descreem, releem, revêem. Ou seja, quando tiver dois es, não existe mais acento, tá? E olha só, para essas palavras não existe regra. Ou seja, tem dois es, não tem. Os alunos leem bem, não tem essa regra, tá? Não tem acentuação. Nova regra, não existe mais o acento diferencial em palavras homográficas. O que é homográfica? Olha lá, homo, igual, mesmo, gráficas, escrita. Então, mesma escrita. Não concordo, tá, com essa regra. Não concordo. Para, tem uma diferença muito grande em certas palavras, né? Por exemplo, para com isso, para de gritar, ou então eu trouxe esse lápis para você.
Entendeu qual que é a diferença? E não vai existir mais esse acento diferencial. Então, vamos lá, ó. Para, pela, pelo, pera, pera, polo. Então, ficou tudo sem acento, né? Não existe mais o acento diferencial. Observação. Regra, né? Exceção. O acento diferencial ainda pode permanecer nos verbos poder da terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, pôde. E no verbo por, para diferenciar a preposição por, tá? Ou seja, ele pode pôr ali. Nesse caso, existe o acento diferencial. Nova regra. Não se acentua mais as letras U nas formas verbais risotônicas quando precedidos de G ou de que, e antes de e de I. Ou seja, as palavras são gué, que, gui, que. Como era antigamente? Argue, apazigue, averigue, enxague, enxaguemos e oblique. Como ficou? Argue, apazigue, averigue, a mesma coisa. Nova regra. Não se acentua mais I e U tônicos em paroxítonas quando precedidos de ditongo. Como era a regra antiga? Bocaiúva, boiuna, cheinho, sainha, feiura e feiume. Aí a gente tira o acento. Como que fica? Igual. Por isso que algumas regras tiveram que mudar. Não fazia diferença. As pessoas erravam muito porque não colocava acento em feiura. Mas se você falar a palavra, o som aberto dela, a entonação já está na letra, tá? Vamos lá. Hífen. O que aconteceu no hífen? O hífen não é mais utilizado em palavras formadas de prefixos ou falsos prefixos terminados em vogal, mas palavras iniciadas por R ou S, sendo que essas devem ser dobradas. Então, vamos lá. Se a gente colocar isso na teoria, é difícil, mas na prática não é. Vamos pensar aqui. Palavras. O hífen não é mais utilizado em palavras formadas de prefixo ou falsos prefixos, terminados em vogal, mais palavras iniciadas por R ou por S, sendo que essas devem ser dobradas. Olha, antessala, nós temos uma palavra prefixo, ante, o hífen e uma outra palavra começada com S. Se ela está sendo começada com F e tem um falso prefixo aqui, a gente só vai dobrar esse prefixo. Só vai dobrar esse S. Como que vai ficar? Antessala, com 2 S's. Agora aqui, autorretrato. Olha só, um falso prefixo, né? Porque é uma palavra independente, por isso que chama de falso prefixo, auto. E retrato, ou seja, a segunda palavra, ela começa com R. Então, você vai tirar o hífen e dobrar esse R. Todas as palavras que tiver um falso prefixo, tá? E o começada com R, você vai dobrar, igual com S. Então, vamos lá, ó. Antessala, tira o prefixo, dobra o S. Antessacristia, tira o prefixo, dobra o S. Autorretrato, tira o prefixo, dobra o S. Todas, olha, antirrugas, antirromântico, antirrivalidade, autorregulamentação, autossugestão, contrassenha,
extra-regimento, extra-sístole, extra-seco, infrassom, ultrassonografia. Ainda existe muito em salas de médicos esse ultrassonografia com hífen, ou às vezes até ultrassonografia com um S só e junto. Tá errado, tá? Semi-real, semissintético, suprarrenal e suprassensível. Então, por causa dessa nova regra, dessa ortografia, a gente vai tirar o hífen e dobrar o R ou o S. Combinado? Observação. Em prefixos terminados por R, ou seja, aqui, olha, hiperrealista. Então, as duas palavras, tanto o prefixo falso quanto depois do hífen, permanece o hífen se a palavra for iniciada pela mesma letra, que é o que acontece aqui, ó. Hiperrealista. Como o falso prefixo termina com R, temos o prefixo, temos o hífen e começamos novamente aqui, ó, com R, vai permanecer. Hiperrequintado, hiperrequisitado, interracial, ou seja, o prefixo terminou com R, teve o hífen e começou com R, vai continuar. Só vai trocar se terminar com uma outra palavra, o prefixo terminar com uma outra letra, tiver o hífen e o S ou R, aí dobra. Vamos ver. Próxima regra. O hífen não é mais utilizado em palavras formadas de prefixo ou falsos prefixos terminados em vogal, mais palavras iniciadas por outra vogal. Olha só, também na teoria parece difícil, mas na prática não é. Autoafirmação. Vamos lá. Palavra auto. Termina com uma vogal, não é? A vogal A, E, I, O termina com uma vogal. Temos um hífen e começa com uma vogal. Como que vai ficar? Só vai tirar o hífen e juntar. Ó, autoafirmação, autoajuda, autoaprendizagem, autoescola. Vocês já perceberam nesses carros de autoescola como vem escrito autoescola, às vezes com hífen e muitas vezes separado, né? Autoescola junto, como é a forma correta? Eu vou falar a verdade para vocês que eu não estou lembrada de ter visto, não. Tá? Tá, vamos lá, próxima, página 30, agora 31. Continuando aí, olha, autoinstrução, olha aí, acaba com uma vogal, temos o hífen, outra vogal, juntou tudo. Contra-exemplo, contraindicação, contra-ordem e assim sucessivamente, todas elas, todas. O prefixo termina com uma vogal, temos o hífen e outra vogal, só tira o hífen e junta, tá? Observação, tinha que ter, né? Essa nova regra não vai uniformizar algumas exceções já existentes antes, antiaérea, anti-americano, socioeconômica, ou seja, já existia antes essa regra, as exceções dessas regras, tá? Por isso que não atingiu elas. Nova regra. Agora se utiliza hífen quando a palavra é formada por um prefixo ou falso prefixo, terminada em vogal, mas palavra iniciada da mesma vogal. Vamos ver isso na prática, calma. Ó, anti-ibérico, anti-inflamatório. Essa regra aqui eu já concordo com ela. Por quê? A gente falava tudo junto. E não é tudo junto, ó. São duas palavras, anti-ibérico. A gente falava anti-inflamatório. Olha só, anti-inflamatório. A gente juntava o som dos dois is num só. A gente achava que demorando um pouquinho, falava os dois. E não é, a gente juntava anti-inflamatório. É anti-inflamatório. Anti-inflacionário. Ou seja,
O prefixo ou falso, né, tiver uma vogal, iniciar, temos uma vogal terminando o falso prefixo, temos o hífen e iniciando depois a mesma vogal. A gente vai tirar esse hífen e unir o prefixo e a palavra. Ó, micro-ondas. A gente vai separar, porque é uma vogal mais outra vogal. Separa, micro-ondas, micro-ônibus, micro-orgânico, tá? Essa regra, observação, essa regra foi alterada por conta da regra anterior. Prefixo que termina com vogal, mais palavra que inicia com vogal diferente. Não tem hífen. Prefixo que termina com vogal, mais palavra que se inicia com a mesma vogal. Hífen. Então, se a palavra tiver duas vogais e um falso prefixo, vocês podem separá-las, tá? Podem separá-las aí. Se for a mesma vogal. Quais são as vogais mesmo? A, E, I, O, U. Exceção. Uma exceção é o prefixo có, mesmo se a outra palavra se iniciar com a vogal O. Não utiliza-se o hífen. Deixe-me ver um exemplo para vocês. Coordenação. Olha só, coordenação. Não separa. Mesmo porque coor são duas vogais. Tem um prefixo aí, né? O co, mas era para ser um hífen, né? E o ó. Só que se a gente fizer isso, vai estar errado porque a gente vai cair nessa exceção. A exceção do co mais uma vogal, tá bom? Coordenação, Aí mais outras palavras que agora não me vêm na memória. Nova regra. Não se usa mais hífen em compostos que, pelo uso, perdeu-se a noção de composição. Como era a regra antiga? Manda-chuva, paraquedas, paraquedistas, inclusive essas palavras aí, ó, elas ainda estavam acentuadas com acento diferenciado. Tirou o acento e modificou toda a palavra, ó. Paraquedas, paraquedistas, para-lama, para-brisa, para-choque, para-vento. Como que ficou? Uniu e tirou o acento. Manda-chuva, paraquedas, paraquedistas, sucessivamente. Observações gerais. O uso do hífen permanece em palavras formadas por ex, vice e soto. Exemplo: ex-marido, vice-presidente, soto-mestre. Em palavras formadas por prefixo circum e pan, mais palavras iniciadas em vogal M ou N. Exemplo: pan-americano, circunnavegação. Em palavras formadas com prefixo pré, pró e pós, palavras que têm significado próprio. Exemplo: pré-natal, pós-desarmamento, pós-graduação. Em palavras formadas pelas palavras além, aquém, recém e sem. Exemplo: além-mar, além-fronteira, aquém-oceano, recém-nascidos, recém-casados, sem número, sem teto. Não existem mais hífens em locuções de qualquer tipo. Substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais. Exemplo: cão de guarda, fim de semana, café com leite. Dá para imaginar, gente, hífen na palavra café com leite? Pão de mel, sala de jantar, cartão de visita. Com as exceções: água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa. Olha só, que absurdo.
essa exceção? Deixa eu ver aqui.